Olá, pessoal. Eu sou o Rafael. A gente vai começar a terceira aula de microcontroladores e aplicações, a disciplina ofertada aí pelo DC UFSCar. Essa aula vai estar dividida em 3 partes, tá? Como eu falei nas outras, vocês fiquem à vontade para ir assistindo a aula aos poucos, né? Essas partes aos poucos, né? E discutindo o assunto, né? Perguntando, discutindo, interagindo com a gente, para poder aproveitar aí o conteúdo que a gente está passando, tá? Obrigado pela presença virtual, né, e atenção de todas, e vamos em frente. Bom, pessoal, então essa terceira aula, né, é focada em sensores, né, e isso inclui também a aquisição dos dados desses sensores, né. Existem várias formas de adquirir os dados dos sensores, que em geral são analógicos, uma delas é a conversão analógica digital, que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Mas antes disso, gente, vamos voltar um pouquinho aí no desafio deixado lá no final da aula 2, né, que a gente propôs aí que vocês refletissem na construção de um dispositivo, né, que monitorasse o uso de uma máquina de lavar roupa, né, que pudesse ter um agendamento, um aviso no final, e até mesmo um monitoramento do uso de água e energia para ter aí uma cobrança justa, digamos, né? Os usuários pagariam pelo uso efetivo de água e energia. Gente, tem várias formas de resolver, né, esse desafio, né? Uma sugestão, né, uma sugestão é usar esse módulo aqui, né, o módulo SP8266, é um módulo aí que custa entre 30 a 40 reais no Brasil, né, comprando aí tudo certinho, que já tem, além de entrada analógica, que a gente vai conversar, já tem um conversor, entrada analógica, o próprio conversor analógico digital, ele também já tem Wi-Fi, então ele poderia estar conectado na rede enviando dados, né? E também esse módulo já tem um processador, né, de 160 MHz, 500K de memória RAM, e aí 4 MB de memória flash para a gente colocar o nosso programa, né? Isso é uma sugestão, tem várias outras soluções, né? Um outro ponto aqui, deixa eu ativar aqui o apontador, um outro ponto aqui é a gente colocar um sensor de corrente, né? Para que a gente vai usar sensor de corrente? Para medir, né, o consumo de energia dessa máquina através da medida aí do fluxo de corrente elétrica, né, dessa máquina. O sensor de vazão, para monitorar o consumo de água, né? A gente pode ter um relé para desligar e ligar a energia dessa máquina, né? Um buzzer é aquele dispositivo que faz um bip, né? E aí a gente vai precisar de um roteador Wi-Fi para conectar esse dispositivo na internet, né? Por onde vai chegar o agendamento, autorização, o envio de dados, né? E a gente poderia ter um QR Code ou um RFID para liberar o uso no momento certo. Eu resolvi que a gente não vai entrar em todos os detalhes de implementação agora, como no último projeto, né, para otimizar na aula de sensores de hoje, mas eu vou falar mais, então, da parte de sensores nessa solução, né, que está muito alinhado com a aula de hoje. Então, já falei que a gente usaria um módulo Esperto 266, né, uma outra, um outro componente que a gente vai pôr nesse projeto é esse dispositivo aqui, né, ele é um sensor de corrente elétrica, né, esse componente eletrônico aqui, o ACS 712, né? Aqui no caso ele está numa plaquinha, mesma da foto. Existem várias versões, né? Aqui, por exemplo, a gente poderia usar essa versão de 5 ou de 10 amperes, né? A gente precisa ver o consumo da máquina, né? Tem versões desse dispositivo até 30 amperes, né? E ele fornece para a gente uma saída em volts, né? Então, ele tem aí uma escala de milivolts, né? 185 milivolts a cada ampere, né? Que passa de corrente elétrica quando essa máquina está em operação, né? Então, a gente consegue fazer a medida, né? Do consumo de
energia através daquela relação, né, P igual a U vezes I, precisa considerar o fator de potência, por ser um sinal alternado, uma corrente alternada, né, que está alimentando essa máquina, mas a gente consegue calcular a potência sabendo a tensão que é fixa, né, ou vai ser 220 ou 127 volts, né, e medindo a corrente, que vai ser proporcional aí a o motor está ligado, né, não está ligado, tem algum sistema de aquecimento, etc. Né? Então, esses são temas da aula de hoje, né? Conversão analógica digital, cada ampere de consumo da máquina vai ter aí uma saída de 185 milivolts que a gente vai ter que medir no nosso microcontrolador. Então, vamos falar mais disso hoje. Né? Aqui está uma ilustração da conexão desse sensor de corrente. Então, aqui tem o cabo, né? O cabo elétrico, aquele cabo redondinho da máquina que a gente liga na tomada, né? Aqui está escrito em inglês, né? Wall outlet, né? Tomada que está na parede. Então, tem os 3 fios, né? E aí a gente vai interromper um dos fios, como a gente fez com o relé, né? E colocar o sensor que mede a corrente entre o mesmo fio que a gente interrompeu. Então, a gente interrompe ele para medir o fluxo, né, de corrente elétrica que está passando nesse fio. Aí o cabo continua, né, e vai lá para a máquina. Então, essa seria a montagem desse sensor. E o sensor adicional que a gente colocaria nesse projeto seria um sensor de fluxo de água, né? Esse sensor consegue medir o volume de água e o fluxo, né, em mililitros, litros por minuto, né, ou o total acumulado. Né? Basicamente, esse é um sensor que é alimentado por 5 volts, então tem 2 pinos de alimentação aqui na ponta. Né? A gente liga mangueiras aqui para passar água e ele gera pulsos elétricos. Está até escrito aqui, ó. Então, eu estou dizendo que ele é digital, né, porque ele é 0 ou 1. Né? E aí ele gera um pulso elétrico a cada 2,2 mililitros, ou 450 pulsos por litro. Nosso microcontrolador, nosso sistema embarcado, vai ler, vai contar esses pulsos e calcular, né, quanto de água foi usada a cada operação da máquina. Né? A gente vai voltar mais nesse assunto. Essa aqui é só uma visão geral, então estamos colocando 2 sensores nesse projeto. Né? Em breve, quando a gente for falar de conexão com a internet, né, outros dispositivos, a gente vai falar do RFID, né, envio de dados via internet, nesse projeto. Aqui está um diagrama, né, da ligação do sensor de corrente no microcontrolador. Né? Então, aí a gente tem o Esperto 266, esse é um outro modelo que estava aqui do meu lado. Enfim... desculpa, gente, estava aqui do meu lado, não estou encontrando, mas a gente liga lá o cabo de energia que acabei de comentar, né? Alimenta o sensor, né? E aí aqui na saída a gente vai conectar, aqui no pino do meio a gente tem out, né? A saída em volts, né? Proporcional à corrente, a gente vai ligar no A0, né? Da placa que tem nosso dispositivo de processamento e que tem um conversor analógico digital. Né? E a gente vai fazer essa leitura analógica e converter para a corrente e depois para consumo em watts. Né? Então, pessoal, estou falando de sinal analógico, vamos só esclarecer um pouquinho, né? A maior parte das pessoas que deve estar assistindo isso já deve saber muito bem, né, a diferença entre sinal analógico e sinal digital, né? Mas vamos falar bem rapidamente. O sinal analógico, né, é o sinal que a gente tem aí na natureza, né? É o sinal que é uma corrente elétrica, variação de luminosidade, né? A gente poderia dizer que existem infinitos pontos a cada 2 pontos, né? Se a gente olhar esse sinal aqui, né, a parte de uma onda senoidal, né, a gente vê que ela vai subindo e descendo suavemente, né, podendo ter aí infinitos pontos entre cada par de pontos, né? Então, essa é uma característica do sinal analógico, né? Enquanto o sinal digital, né, que está aqui à direita, ele é discreto, né? Mesmo que a gente tente reconstruir um sinal analógico a partir de um sinal digital, que é o que está nesse desenho aqui, ele sempre vai ter degraus,
né, ele sempre vai ter aí uma quantização, né, dependendo da nossa resolução, que é o menor valor que a gente consegue colocar, né, menor degrauzinho, né, que está aqui, a gente vai melhorando, a gente vai aproximando um sinal digital de um sinal analógico, por exemplo, mas sempre vão existir esses degrauzinhos, né? Então, a característica de um sinal digital, né, é que ele ou é 0 ou é 1, que é o que está aqui, né? Mas a gente pode ter vários degraus também, né? Como esse sinal aqui, ele está quantizado. Em geral, né, nos microcontroladores, a gente trabalha muito mais focado nesse tipo de sinal, que é 0 ou 1, né? E aí uma sequência de zeros ou uns podem definir um número, uma letra, né, um texto, uma informação, né? Então, por exemplo, uma sequência de 8 zeros e uns, né, a gente vai ter 1 byte, né? E esse 1 byte pode representar uma letra ou um número, né, entre 0 e 255. Então, isso aqui é uma visão geral bem simples, né, analógico versus digital, e lembrando que, em geral, hoje a gente está aqui para falar de sensores, em geral, os sensores são analógicos, eles vão fornecer uma leitura, uma informação de luminosidade, que é um valor analógico, uma temperatura, uma aceleração, são valores analógicos. E a gente quer levar esse valor para dentro do nosso microcontrolador, do nosso sistema embarcado, que é um sistema digital, né? Então, a gente passando aqui para o próximo, né? É o que eu estava dizendo, aqui a gente tem um sensor de temperatura, LM35, né? Em que ele fornece 10 milivolts a cada grau Celsius, né? Aqui a gente tem um potenciômetro, né? É um potenciômetro que varia a resistência elétrica, né, conforme a gente gira aqui o cursor dele, né? Ele tem um cursor, a gente gira, estou girando aqui, né, e a resistência elétrica vai mudando conforme a gente gira. Aqui a gente tem um LDR, Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz. Então, a resistência elétrica dele vai variar de acordo com a luz, né? Tudo isso analógico, né? Mas a gente quer levar isso para o mundo digital dos microcontroladores que está aqui do outro lado, né? Esse outro que eu não comentei é uma célula de carga, né? O principal elemento aí de uma balança, né? Que mede a força aplicada numa certa posição, e com isso a gente consegue calcular a massa, né? Então aqui a gente tem um microcontrolador ARM, um microcontrolador Atmega 328, né? Um ESP8266 e uma novidade, né? O microcontrolador aí desenvolvido pelo pessoal da Raspberry Pi, né? Todos eles têm entradas analógicas, né? Mas aí a pergunta que a gente coloca, que a gente começa a discussão agora, é como que a gente vai pegar o nosso sinal analógico aqui no tempo, né, variando no tempo, e levar para esse outro mundo, digamos assim, né, do sinal digital. A gente vai transformar esse sinal analógico em zeros e uns. Então, vamos falar um pouquinho disso. Para fazer esse tipo de operação, a gente vai usar, né, um dispositivo que se chama conversor analógico para digital, né? A gente vai ver muito ele descrito e falado como ADC, Analog to Digital Converter, né? E aí existe todo um universo de conversores analógico para digital, né? Existem várias formas de construir um conversor, né? Por exemplo, por aproximação sucessiva, delta sigma, conversores flash, dentre outros, né? Mas aqui tem algumas características que eu queria deixar bem claro para todos. Então, para os conversores analógico digital, a gente vai ter o tipo do conversor, como que ele é internamente, a arquitetura de construção e funcionamento dele. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Qual a voltagem de referência? Então, tudo, a gente costuma falar bastante, tudo tem que ter uma referência, né? Então, você vai fazer uma conversão analógico digital, né? E aí a gente vai ter aqui o próximo item, que é a resolução, né? A resolução em quantas possibilidades eu tenho para aquela conversão, né?
Então, por exemplo, vamos colocar de forma bem simples um conversor analógico digital com a resolução de 2 bits, né? Dá para bem pouco, né? Não é usado em sistemas práticos, mas a gente vai elevar isso ao quadrado, né? 2 elevado a 2 vai dar 4, então nosso conversor analógico digital, né? Ele tem 4 possibilidades, né? Então, e de onde vem essas 4 possibilidades? Elas estão referenciadas com a nossa voltagem de referência. Então, vamos supor que a nossa voltagem de referência, só para facilitar a minha vida e a minha explicação, seja 4 volts. Então, o nosso conversor analógico digital, ele tem uma resolução de 2 bits, que dá 4 possibilidades, né? Numa referência de 4 volts. Então, eu vou poder colocar de 0 a 4 volts qualquer valor na entrada desse conversor, mas o conversor vai passar para mim, vai informar para o nosso sistema ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Né? Ele tem 4 possibilidades. Né? Se eu colocar 0 volts, ele vai dar 0. Se eu colocar meio volt, ou ele vai dar 0, ou ele vai dar 1, dependendo da construção dele. Se eu colocar 1 volt, ele vai dar 1, né? Se eu colocar 2 volts, ele vai dar 2, né? Se eu colocar 3 volts, ele vai dar 3. Se eu colocar 4 volts, ele vai dar 3, porque a gente tem 4 possibilidades, né? E aí a gente tem 0, 1, 2 e 3. Como a gente usou uma das possibilidades com 0, a gente não consegue medir 4 volts, né? Apesar dele ter 4 possibilidades. Claro que numa aplicação prática, a gente coloca mais bits. Então, é típico, é comum aí, conversor analógico digital de 10 bits, né? Então, conversor analógico digital de 10 bits, a gente vai fazer 2 elevado a décima, vai dar 1024 possibilidades dentro dessa referência. Então, os nossos 4 volts, aí a gente vai conseguir dividir esses 4 volts em 1024 possibilidades. Né? Isso volta no que eu falei agora há pouco, que a gente está quantizando esse sinal. Então, a gente tem lá o sinal analógico, né? E a gente consegue colocar ele dentro de uma dessas 1024 possibilidades, que é o número de bits aí da resolução do nosso conversor, né? E aí a gente consegue saber, por exemplo, quantos milivolts a gente tem aí de resolução. Daqui a pouco a gente volta nisso. Então, tensão de referência é a referência para medida, né? E o máximo que a gente vai medir. Taxa de amostragem é um assunto muito importante, né? Que a gente vai ser muito superficial hoje. Taxa de amostragem é quantas leituras, quantas amostras por segundo a gente consegue fazer com aquele conversor analógico para digital, né? Então, por exemplo, para áudio, né, para um conversor analógico digital que está captando som, por exemplo, toda vez que a gente fala num celular, nossa voz está sendo captada por um microfone, um sensor, e um conversor analógico digital está convertendo nossa voz para um sinal digital que vai entrar no sistema de processamento e transmissão digital, né? O celular, a gente nem percebe, nem fala, isso está dentro de todo o celular, né? Então, a taxa de amostragem, né, existe todo um cuidado que a gente precisa fazer uma amostragem adequada, né, existe até a tal da taxa de Nyquist, né, ou o teorema fundamental da amostragem, né, que estabelece a frequência mínima de amostragem para que a gente consiga captar, amostrar, capturar um sinal analógico de forma que ele possa ser depois reconstruído e interpretado da maneira correta. Então, quando a gente está falando dos nossos sensores, se a gente fizer uma taxa de amostragem inadequada, a gente pode estar lendo informação errada, né? Para sensor lento, digamos assim, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, né? Você fazer uma leitura por minuto, cada 5 minutos, né? Dependendo da aplicação, não tem um impacto ou risco, né? Mas quando você está mostrando a voz, por exemplo, ou uma imagem, né? Ou uma aceleração, né?
aceleração, por exemplo, de um carro, de um avião, né? A taxa de amostragem tem que ser compatível com a aplicação, né? E o conversor tem que estar aí, tem uma regra geral, uma regra bem geral aí de pelo menos 2 vezes a frequência máxima que a gente quer amostrar. Então, voz, por exemplo, aí de forma geral, vai de 20 Hz a 20 kHz a frequência da voz, e para a gente fazer uma amostragem legal, né, a gente faria uma amostragem com o dobro da maior frequência que estaria presente no sinal. Então, a gente amostraria com 40 kHz. Isso quer dizer que a gente vai pegar o nosso conversor analógico para digital e fazer 40 mil leituras do nosso sinal de voz em 1 segundo, né? Então, 40 kHz. Se vocês olharem MP3, Wave, né? Normalmente a amostragem lá tem sample rate, né? Normalmente é 40 a 44 kHz, né? Que é bem compatível com o que a gente acabou de falar. E, gente, a gente consegue fazer isso num microcontrolador pequeno, né? Você pode ter um microcontrolador pequeno aí de baixo custo, amostrando a voz para gravar, para reconhecer voz, para detectar uma batida de palmas ou uma frequência específica, por exemplo, usando transformada de Fourier, né? Existem alguns equipamentos que se comunicam por tons de áudio, né? Por frequências de áudio. Então, o som é amostrado, o pessoal aplica Fourier, e daí consegue definir quais frequências estão presentes naquele sinal, né? Então, isso aqui, taxa de amostragem, lembrem, é importante ver a taxa de amostragem da sua aplicação e se o seu conversor analógico digital consegue oferecer a taxa de amostragem necessária, tá? Pessoal, eu pulei aqui, tá, os tipos, mas eu já vou voltar, tá? Dos conversores analógico para digital. Falar mais um pouquinho aqui de outra característica, que é o sample and hold, tá? A gente está falando que temos um sinal lá no tempo, né, pessoal? Porém, se a gente pensar na operação do conversor analógico para digital, imaginem que existe um tempo para acontecer essa conversão, né? E enquanto ele está fazendo uma conversão, o sinal pode mudar, né? Então, uma técnica usada internamente nos conversores analógico digital é colocar um circuito que se chama sample and hold, que é amostrar e guardar, ou segurar, né? Então, notem que tem uma chavinha aqui, né? Aqui tem o VIN, que é a tensão de entrada do nosso conversor analógico digital, tem uma chavinha, e aqui tem um capacitor, né, que guarda essa amostra, digamos assim, né? É o capacitor de sample and hold. Quando a gente vai amostrar, a gente aciona essa chavinha, isso é automático, né? Quando a gente dá um comando para mostrar, essa chavinha fecha, a corrente flui e carrega esse capacitor, né? Com uma tensão aí proporcional ao que está aqui na nossa entrada, aí a chavinha abre e o conversor em si consegue trabalhar em cima dessa amostra que está guardada no capacitor. Por que eu queria falar isso, né? Por que eu queria entrar nesse nível de detalhe na aula de hoje? O capacitor, existem vários tipos de conversor analógico digital, né? Com sample and hold com capacitor é bem comum. E o capacitor tem um tempo de carga, né? Tem um tempo de carga, um tempo de descarga, algumas características elétricas também. Então, o que é importante é que a gente precisa dar um tempo para a conversão analógica digital acontecer. Às vezes a gente faz um programa, né, e coloca para fazer uma leitura muito rápida, né, coloca lá 1 milhão de leituras por segundo, 1 megasample, né, por segundo. O programa vai executar isso, né, o nosso programa lá no microcontrolador vai executar isso. Porém, dependendo das características do nosso conversor, não vai ter tempo suficiente para carregar o capacitor, né, dependendo do capacitor, do conversor, e de fazer a conversão. Então, isso volta aqui também na taxa de amostragem que aquele conversor analógico digital suporta, tá? Então, lembrem, né, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu deixo como sugestão, manda fazer a conversão, espera um pouquinho, né, para a conversão acontecer. Alguns microcontroladores têm até um indicador. Alguns microcontroladores,
tem uma variável ou uma interrupção, né? Daqui a pouco a gente fala de interrupção, que avisa, a conversão analógica digital já está pronta, né? Você manda fazer e ele te avisa que terminou, né? Ao invés de você ficar mandando fazer e usando sem saber que ela terminou corretamente, né? Mas isso depende também da implementação, né? Tudo isso depende muito de cada dispositivo. E aí, uma outra característica que eu queria que todo mundo lembrasse é a questão de multiplexação, né? Então, por exemplo, você pega um microcontrolador, Atmega 328, por exemplo, o exemplo que eu queria dar hoje, que é o que está aqui dentro do Arduino, né? E aí, se a gente olhar, ele tem 5 entradas analógicas aqui em cima, né? Tem 5 entradas analógicas, mas ele só tem um conversor analógico digital internamente. Então, ele multiplexa, ele direciona através de um componente que se chama multiplexador as conversões. Então, ele converte uma entrada, depois converte a outra, depois a outra chaveando, né? Essa é uma ótima solução técnica para reduzir custo, né? Porém, lembra que a gente tem o capacitor de sample and hold, e dependendo de como a gente trabalhar com os tempos e sinais de entrada, uma leitura pode interferir na outra, né? Se você fizer leituras sequenciais muito rápidas, né, em portas analógicas que estão multiplexadas, eventualmente a entrada de uma porta pode interferir na outra. Então, a gente pode colocar algumas temporizações, descartar a primeira leitura que a gente faria, por exemplo, num algoritmo, para a gente ter aí mais robustez na leitura, tá? Aí, pessoal, agora eu queria mostrar exemplos, né? E, por exemplo, esses exemplos são conversores analógico-digital de aproximação sucessiva, né? A gente chama de SAR, né? Conversão por Successive Approximation, né? Existem vários, né? Vou comentar aqui bem rapidamente, né? A aproximação sucessiva a gente já vai falar. O Delta Sigma é um conversor bastante usado, né? Em alguns dispositivos, né? Tem um bom custo-benefício. O conversor flash é um dos mais rápidos, né? Com melhor custo, talvez não tenha o melhor custo-benefício, mas ele é um pouco mais caro, né? Eu falei em custo-benefício, mas ele é um pouco mais caro, porque ele tem lá alguns componentes por bit, né? Então, vamos supor que a gente tem um conversor analógico digital aí de 1024 bits, que é bem comum, é como se ele tivesse elementos lógicos, 1024 elementos lógicos para fazer essa conversão. Então, ele é paralelo, né? Quando a gente tem entrada, a conversão é quase que instantânea, porque você tem um elemento lógico convertendo cada bit simultaneamente. A aproximação sucessiva é diferente, que é o que a gente vai falar agora, mais barato, mas ele faz um algoritmo, ele faz uma técnica de aproximando a leitura, né? Então, vamos dar alguns exemplos, e aí a gente já conversa sobre o funcionamento desse primeiro, que é o de aproximação sucessiva. Então, uma coisa que eu falei nessa matéria que eu queria falar de novo sempre olhem os datasheets, os manuais dos componentes, né? Então, eu peguei aqui o datasheet do Atmega 328, tá aqui, né? Que é o microcontrolador que está lá na placa Arduino, né? E lá na seção 23 tem lá Analog to Digital Converter, né? Olha lá, features, né? Características, resolução de 10 bits, né? Linearidade, precisão, né? Não dá para a gente ficar falando tudo que está aqui, né? Mas algumas coisas são importantes, né? Com tempo de conversão de 65 a 260 microsegundos, então isso pode variar, né? Taxa de amostragem, up to 15 kSPS, até 15 kilosamples por segundo, né? Então, ele amostra até 15 kilosamples por segundo, né? Então, talvez daria para... A gente falou de áudio, talvez
daria para fazer algumas amostragens de áudio, mas não é o melhor conversor analógico digital para áudio, né? A gente falou lá em 40 kHz, né? 6 entradas multiplexadas, né? Então, aqui do lado tem o desenho, tem o diagrama, né, da arquitetura do conversor analógico digital do Atmega 328. Olha lá, a gente tem vários canais de entrada, né? Esses aqui são os pinos analógicos de entrada, todos eles estão ligados num MUX, num multiplexador, né? Esse multiplexador vai definir, através de um sinal de controle que chega aqui, né? Na aula passada a gente falou lá das instruções de máquina, né? Vai ter uma instrução de máquina que vai definir aqui, ó, vai enviar alguns bits aqui definindo qual entrada eu quero mandar para a saída do multiplexador, tá? E a gente aqui na saída do multiplexador, a gente tem um sample and hold, né? Aquele sample and hold que eu acabei de falar, né? Então a gente seleciona a entrada, a gente manda para o sample and hold, né? E aqui a gente tem o contrário do conversor analógico digital. A gente tem um conversor digital para analógico. Então a gente consegue gerar uma certa tensão. Aqui a gente tem a tensão de referência, essa tensão de referência vai conectada em outros circuitos que a gente sintetiza um valor analógico digitalmente. Então, olha só que legal como funciona o conversor analógico digital de aproximação sucessiva. Ele coloca vários valores, então ele gera vários valores. Então, de 0 a 1024, ele vai gerar 1024 possibilidades dentro da referência, né? Então, na verdade, se a gente fizer aí a nossa referência, por exemplo, 5 volts, que é a típica usada nesse microcontrolador, dividido por 2 elevado a 10, né? Então, 5 dividido por 1024, né? A gente vai ter 5 milivolts a cada degrau. Essa é a resolução desse conversor, né? Com uma tensão de referência de 5 milivolts. Então, ele vai, a cada bit, né? Ele vai 5 milivolts, 10, 15. A gente não consegue medir intermediários, né? Então, a gente vai gerar 5, 10, 15, 20 e comparar. Então, aqui a gente tem um comparador. A gente gera, compara. E aí a gente vai comparando, né? Até chegar no mais próximo. Então, por isso é um conversor analógico digital de aproximação sucessiva. Ele vai aproximando, né, até passar. Então, ele começa, vai convertendo, 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 na hora que ele passar, ele volta, né? Então, ele vai fazendo essas aproximações sucessivas. Tem alguns algoritmos mais inteligentes, né? De repente, começa da metade, né? Mas a ideia básica é essa. Ele vai gerando sinais de tensão analógica, né? E comparando. E quando a comparação estiver mais próxima do nosso valor, isso aqui é colocado no nosso barramento de saída a leitura, né? Na verdade, ele não vai colocar a leitura real do nosso sinal, mas ele vai colocar os bits que a gente definiu no conversor digital para analógico. Então, a tensão que a gente gerou, né, a voltagem que a gente gerou, mais próxima, que deu melhor comparação lá nesse comparador, que é esse elemento lógico, é o que ele vai colocar, tá? Gente, toda essa parte teórica que a gente está falando sempre está no manual, né? Olha lá, 23.2. O Atmega 328 tem um conversor analógico digital de 10 bits de aproximação sucessiva, está escrito aqui, né? Conectado a um multiplexador analógico de 8 canais. Então, essa placa, então, ela tem 8 canais, né? 8 entradas analógicas. Na verdade, só 5 disponíveis, outras são internas. Mas daí vem os canais. Os canais, né, são o número de entradas. Lembrando que, nesse caso, todos esses canais estão usando o mesmo conversor multiplexado. Então, esse é um exemplo de um conversor bem popular, né? Aqui eu queria colocar um outro exemplo, né? Que é uma novidade aí que tem poucas semanas, né? Que foi lançada, né? Que é a Raspberry Pi Pico, né? É uma plaquinha microcontrolada, isso daí já virou até polêmico, porque a gente falou na aula passada que microcontrolador tem uma memória interna, tem os periféricos internos, etc., né?
E, e tem algumas pessoas falando assim, eu não acho que ele é um microcontrolador porque ele precisa de uma memória externa para funcionar, né? Mas isso é conversa de fórum de internet. Foi feito para ser microcontrolador, é vendido como microcontrolador o RP2040, desenvolvido pela Raspberry Pi Foundation, colocado nessa placa que é super barata, né? Se a gente for lá no manual, no datasheet, né, que eu falei que é importante a gente sempre consultar, olha lá o que a gente tem. RP2040 tem um conversor analógico digital com as seguintes características. SARA DC, então já está dizendo que é um conversor analógico digital de aproximação sucessiva. 500 kilosamples por segundo. Então, ele tem uma taxa de amostragem já legal, né? 500, ele consegue fazer 500 mil amostras por segundo. Resolução de 12 bits. Então, ele é conversor de 12 bits. E aqui o pessoal coloca uma coisa interessante, né? Apesar dele ser de 12 bits, eles colocam assim, 9 ENOB. Né? Esse ENOB eu coloquei aqui embaixo, né? Effective Number of Bits. Né? Então, ele é de 12 bits, então ele teria uma resolução aí de 2 elevado a 12 possibilidades dentro do VRF, né, da tensão de referência, mas eles colocam que são 9 bits efetivos. Por que a gente está perdendo 3? Né? Porque tem toda uma questão de ruído, né? O mundo real, o mundo analógico, né? Tem ruído, tem interferência, né? De várias fontes, térmico, elétrico, né? Então, eles colocam aqui como 9 efetivo. Se a gente voltar lá no Atmega 328, que é de 10 bits, ele coloca aqui, mais ou menos 2 LSB, que é Least Significant Bit Absolute Accuracy. Então, precisão absoluta, né, de mais ou menos 2 LSB, quer dizer, tem uma variação de mais ou menos 2 LSB, né? Bom, olha lá, esse aqui também é multiplexado, 5 input mux, então um multiplexador de 5 entradas, né? 4 externas, tá escrito aqui, 4 estão na placa, né? Estão aqui embaixo, né? E uma está conectada diretamente a um sensor de temperatura interno, né? Bem legal. Ele gera interrupção, né? E tem DMA, né? Esses 2 pontos são bem legais. Gerar interrupção é aquilo que eu falei para vocês, que você pode mandar o conversor analógico digital trabalhar e ele vai ficar fazendo aquelas aproximações sucessivas dele, né? E aí ele te avisa por uma interrupção, que é um mecanismo conjunto de software e hardware, que o hardware avisa o software para parar o que ele está fazendo para tratar uma exceção, digamos. Então a gente pode ter lá um programa principal, um main, rodando, e quando a conversão analógica digital termina, automaticamente uma outra subrotina, uma outra função, que a gente chama de função de tratamento de interrupção, Interrupt Service Routine, é chamada pelo hardware automaticamente para tratar aquela interrupção, que pode ser de várias fontes, divisão por zero, ou, por exemplo, conclusão da conversão analógica digital. Aqui do lado, pessoal, eu já comentei que às vezes eu olho para o lado que eu estou olhando a apresentação aqui na tela do lado. Aqui do lado, a gente tem a arquitetura. Então, a gente tem os pinos de entrada, 26, 27, 28, 29, conectados num multiplexador que vai para o DC. E um dos itens aqui é o conversor analógico digital, né? Gente, olhando uma outra parte aí do datasheet do RP2040, né? Olha o detalhamento, que legal, e como que encaixa, né, com a visão teórica que a gente colocou. Então, a gente tem aqui, as entradas analógicas do lado esquerdo, cada uma com uma chavinha. Isso aqui é um multiplexador. A gente só vai ligar essa chavinha para um sinal de cada vez, através de um bit de seleção. A gente vai selecionar qual entrada a gente quer fazer a conversão, e isso vai para o sample and hold, que a gente já falou, aquele circuito que guarda uma amostra para fazer a conversão, e isso vai para um comparador. O comparador recebe, então, a nossa amostra e a saída de um conversor digital para analógico. É o contrário do que a gente quer fazer. Então, a gente vai gerar vários valores analógicos para comparar, né, até chegar no mais próximo, né, para chegar no resultado da nossa aproximação sucessiva.
Então, notem que existe bastante semelhança entre o RP2040 em termos de arquitetura de conversor analógico digital com a Atmega 328. Né? E aqui queria dar um exemplo prático para vocês, se vocês vão, inclusive, precisar usar na atividade prática dessa semana, que é um cálculo de resolução. Então, do Atmega 328, né, nossa placa Arduino, né, qual que é o mínimo valor em volts que eu consigo ler com essa placa? Né? E para o RP2040, para Raspberry Pi Pico. Né? Então, a gente coloca um VRF, né, no Arduino. É bem interessante isso, pessoal. Isso vale para todo conversor analógico digital, claro, mas o pessoal que costuma usar Arduino, às vezes, acaba nem percebendo que existe essa possibilidade. Por padrão, o Arduino vai usar 5 volts como referência, mas você pode colocar uma referência externa. Então, a gente poderia, por exemplo, trabalhar com o interno, que é 5 volts, né? E a gente faria 5 dividido por 2 a 10, né? Que é um conversor de 10 bits. A gente teria aí 4,85 milivolts de resolução. Mas a gente pode pôr uma VRF externa de 3,3 volts. Como a gente continua com as 1024 possibilidades, mas a gente foi de 5 volts para 3,3, a nossa resolução aumenta. Então, está aqui, VRF 3,3 volts, bits 10, 2 elevado a 10, 1024 possibilidades, a gente vai ter uma resolução 3,3 volts sobre 1024 de 3,2 milivolts. Isso quer dizer que o nosso sistema, né, de conversão analógica digital, ele vai fazer leituras de 3,2 em 3,2 milivolts. Né? Então, a gente vai ler 3,2, a gente vai ler 6,4, né, 9,6. A gente não vai conseguir ler, por exemplo, 3,3, 3,5 milivolts. Esses valores intermediários, ou eles vão ser lidos como o de baixo ou o de cima. 3,5, ele vai ser lido como 3,2, né? 3,6 vai ser lido como 3,2, né? Agora, se a gente chegar, por exemplo, no 3,0, né? 3,0, ele não vai ser lido como 0, ele vai ser lido como 3,2, né? Então, esse é o Atmega 328. Agora, se a gente for considerar o RP2040, com a mesma VRF de 3,3 volts, ele tem 12 bits, né? Então, 2 elevado a 12 possibilidades, né? Isso dá 4.096 possibilidades. Então, a gente vai dividir 3,3 por 4.096 e agora a gente consegue fazer medida com resolução de 0,8 milivolts, né? Então, a gente conseguiria medir de 1 em 1 milivolt, né? A gente tem uma resolução melhor. Aqui eu não considerei os bits efetivos e ruído, né? Considerei o nominal dos dispositivos, tá? Então, frequentemente a gente vai precisar dessas informações para fazer a conversão analógica digital, tá bom? Pessoal, a gente faz uma pausa e continua a aula numa segunda parte que está aí na sequência. Obrigado pela atenção por enquanto.